Prevenção quaternária. Você já ouviu esse conceito? Sabe o que ele significa? Meu nome é professor Darizon e este é o quadro Revalida Fácil, nossas aulas abertas do grupo Medicoff para você. E se você quer saber o que há de mais importante e relevante sobre prevenção quaternária, deixe o joinha e me acompanha logo após a vinheta. Prevenção quaternária, conceito bastante atual, muito relevante e também frequentemente presente nas provas de concurso, como é o caso do Revalida. Vamos falar sobre isso aqui. E aí de cara, quando eu coloco para você prevenção quaternária, a gente já tem aquela impressão, se tem a quaternária, deve ser porque tem a terciária, a secundária e a primária. E de fato, é isso mesmo. Nós temos todos esses níveis de prevenção. E eu vou te contar que não para por aí. Nós ainda temos também o nível quinquenário, mais moderno, e que se você me aguardar até o final do vídeo, eu te dou uma palhinha do que ele trata. Mas vamos entender de onde que isso tudo veio. Isso começa com a própria origem aí, dos cuidados em saúde, do desenvolvimento da medicina. Lá no início, o que nós tínhamos pessoas em sofrimento, pessoas com doença, apresentando seus sintomas, E alguns indivíduos tentaram aliviar isso, trazer a cura, ou pelo menos, o alívio, a melhora. Ou seja, fizemos ações ali para tirar os sintomas, para trazer mais conforto e qualidade de vida para as pessoas nessa fase de doença sintomática. Com o tempo, com o desenvolvimento das artes médicas, a gente percebeu que dava também para identificar sujeitos que ainda não estavam apresentando sintomas, ou seja, eles até estavam já em adoecimento, mas ainda sem sintomas. E nós percebemos que era possível fazer ações para prevenir o desenvolvimento dessa doença para uma fase sintomática. Mais ainda, com o desenvolvimento tecnológico, a gente começou a perceber que era possível também prevenir a instalação da doença. Ou seja, agir em cima das pessoas antes mesmo que a doença aconteça. Nada mais, nada menos, estamos falando aqui da história natural da doença, desde uma fase pré-patológica até uma fase assintomática e por fim sintomática, e de ações que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos exercer em cada uma delas. Gente, isso aqui são justamente os níveis de prevenção descritos por Livell e Clark ao longo do século XX, tá? Nós vamos ter aqui, na fase antes da doença acontecer, as ações de prevenção primária, ou seja, eu estou prevenindo o adoecimento antes mesmo que ele aconteça. E aí a gente fala de promoção à saúde, como atividade física, alimentação saudável, mas também as nossas vacinas, as imunizações. Quando eu estou com o indivíduo já doente, porém assintomático, as ações são de diagnóstico e tratamento precoce. Isso vai constituir o nosso nível secundário de prevenção. Aqui, a regra é o rastreamento, ou seja, eu faço aqueles exames em pessoas que estão se sentindo bem para identificar se elas apresentam aí um risco aumentado de desenvolver uma doença sintomática. É o caso de, por exemplo, aferir a pressão das pessoas em consultório, avaliar a glicemia anualmente, ou os testes de screening de neoplasias como a mamografia. Então aqui é o nível secundário de prevenção. Já o nível terciário vai ser para as pessoas que estão apresentando doença sintomática. Então é o tratamento e a reabilitação. E o que eu estou prevenindo vão ser as complicações dessa doença. Então perceba que ao longo da história nós fomos desenvolvendo uma série de ações para prevenir, seja complicações, progressão da doença ou mesmo a instalação dessa doença. E nós valemos aí de vários testes e algumas pessoas podem acabar concluindo que talvez o ideal sejam cada vez mais exames. Vamos testar mais, fazer pacotes de check-up frequentemente para identificar as pessoas em risco, e não permitir que elas sequer venham a adoecer. Isso existe uma lógica, faz sentido, mas na prática acaba não sendo bem assim o que a gente vê. A gente percebe que nem sempre a gente vai ter tanto benefício assim e às vezes pode até aparecer algum malefício. Olha só esse exemplo que eu trago para vocês do que aconteceu lá na Coreia do Sul, ali na primeira década dos anos 2000. Vejam só, eles estavam preocupados com o problema de saúde que é o câncer de tireoide por conta da sua alta frequência na população. E eles propuseram o seguinte, vamos rastrear as pessoas, vamos fazer uma testagem, ultrassom de tireoide anual em toda a população ao longo de pelo menos 10 anos.
E quais foram os resultados desta política de saúde? Eu apresento para vocês este gráfico que foi publicado no BMJ e também no New England, né, importantes revistas da área médica. A gente vê que ao longo do programa o que aconteceu foi o seguinte, gente. Esta linha azul representa a incidência, ou seja, o surgimento de novos casos de câncer de tireoide nessa população da Coreia do Sul. Então a gente vê que aí ao longo, né, desses mais de 10 anos explodiu, né, aumentou muito, né, o número de diagnósticos. Quer dizer que as pessoas estavam ficando mais adoecidas? Não, é porque eles estavam sendo identificados, tá? Uma vez que você começa a procurar, a testar, é normal aumentar aí o número de diagnósticos. Mas o que a gente esperava que fosse acontecer? Identificando esses casos, muitas vezes ainda em fase assintomática, né, até porque era um rastreamento, que fosse estabelecido aí um tratamento precoce e que as pessoas passassem a morrer cada vez menos de câncer de tireoide, que tivesse um real benefício disso. Porém, quando foi analisado, perceberam que a mortalidade por câncer de tireoide quase não se alterou. Esta linha pontilhada vermelha aqui embaixo. Ou seja, eu tive todo um contingente populacional diagnosticado com a tireoide, mas eu não tive uma redução real da mortalidade por câncer de tireoide. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, vejam só, 15 mil sul-coreanos foram tratados para câncer de tireoide e desses, 11% evoluíram com hipoparatireoidismo, que é uma complicação esperada da cirurgia do câncer de tireoide. 2% apresentaram paralisia de corda vocal, outra complicação que também já é prevista. Então, essa população toda que foi diagnosticada, não é que eles tiveram um resultado falso positivo, foi um verdadeiro positivo, mas que não modificou de forma significativa em direção ao real benefício, né? Na história natural da sua doença, tá? O diagnóstico não alterou isso, tá? Eles não tiveram benefício, pelo contrário, tiveram algum malefício. Então, esses diagnósticos vão ser chamados de overdiagnosis ou sobrediagnóstico. E esse tratamento decorrente do overdiagnosis, sobrediagnóstico, vai ser chamado de overtreatment ou sobretratamento. Então aqui a gente está dando um exemplo de quando fazer mais testes, mais exames podem causar mais malefícios do que benefícios. Então a gente não pode concluir de cara que testar mais, fazer mais exames é melhor para as pessoas, que isso vai causar mais prevenção e elas vão ter um real benefício. Nem sempre. A gente precisa analisar os dados de estudos robustos como esse para tirarmos as nossas conclusões. Mas você pode falar, Danison, mas isso foi um caso pontual, isolado, nem sempre vai ser assim. Olha só esse dado aqui, um estudo de 2013 lá dos Estados Unidos que tentou aí compilar as principais causas de morte na população. E eles viram que, gente, erro médico, ou seja, a iatrogenia causado, né, pelas ações médicas, já é a terceira causa, atrás apenas de neoplasias e causas cardiovasculares. Isso aqui é muito relevante, a gente precisa parar para pensar nisso. Nós, enquanto sistema de saúde, né, enquanto profissionais de saúde, estamos também causando danos, mesmo que com o objetivo de trazer melhora para as pessoas, né? E aí você pode me perguntar, mas quais são as fontes dessa iatrogenia, desses danos causados pelo sistema de saúde? Algumas respostas possíveis, gente. Uma delas é excesso de rastreamentos, como vimos, né? Como a gente foi desenvolvendo ali os níveis primário, secundário, terciário de prevenção, né? A gente pode concluir que fazer mais testes traga algum benefício. Mas vimos pela Coreia do Sul que nem sempre é assim e às vezes uma testagem excessiva pode trazer malefícios, até mais do que benefícios, tá bom? Temos também a questão de medicalização de fatores de risco, algumas condições em saúde, né? Hoje em dia acabam se transformando em patologias e desencadeando uma série de tratamentos que nem sempre vão trazer mais benefícios do que malefícios. Temos condições como pré-diabetes, pré-hipertensão, sobrepeso, né? Nos quais nem sempre fica claro o quanto vale a pena, de fato, entrar com tratamentos, com medicações, né? Ou, de fato, fazer outras medidas, como promoção à saúde. Temos outra questão que é o foco na doença. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico e científico da medicina. A gente acaba olhando muito para a doença e nos seus marcadores biológicos, ao invés de olhar para o paciente, né, e na sua ganho de qualidade de vida. Tá? Então, às vezes, a gente está mais preocupado em baixar o marcador bioquímico, né, no seu exame de sangue do que, de fato, olhar para a qualidade de vida, para o conforto desse paciente, para toda a sua dimensão ali subjetiva, psicológica, familiar, cultural, que também tem relevância. Temos ainda a questão da formação hospitalocêntrica, que vai comprometer o raciocínio clínico e a interpretação, inclusive, de exames diagnósticos dos profissionais de saúde, uma vez que a grande maioria de nós somos formados num ambiente, né, de alta complexidade, com uma alta prevalência de problemas de saúde. Quando a maior parte da população, na verdade, vive na comunidade, num cenário de menor prevalência de doença, ou seja, mais sujeitos a resultados falsos positivos. Então, as nossas testagens podem acabar levando a resultados
falsos que vão desencadear tratamentos que podem gerar mais danos do que benefícios nessa população. Então, gente, vem cá, né? É importante a gente conversar aqui sobre isso, tá? Estamos causando mal aos pacientes, né? Mesmo que na intenção de causar o bem. Joia? E aqui eu não estou dizendo que é necessário a gente parar de performar na medicina nossas ações curativas, não é nada disso. O que a gente precisa é realmente de uma medicina baseada em evidências que avalie os estudos com qualidade, consiga julgar as intervenções de saúde que de fato vão trazer mais benefício do que malefício. Porque a iatrogenia já é talvez responsável pela terceira causa de mortalidade na população, como esse estudo dos Estados Unidos mostra pra gente. E por conta disso, alguns pesquisadores e profissionais de saúde têm pensado que as ações preventivas nossas, elas por si só já estão se comportando como fator de risco. E a gente começa a ter que prevenir um dano iatrogênico, um dano causado por nós profissionais de saúde. E é aí que nós temos o conceito da prevenção quaternária, né? Formulado por um médico de família, Dr. Mark Jamuli, como eu vou mostrar para vocês agora aqui nesse slide. Vejam só. Dr. Mark Jamuli, ele teve uma sacada muito legal, que foi fazer o cruzamento, né, do ponto de vista sobre a saúde do próprio paciente com o ponto de vista do profissional médico, tá bom? E aí ele criou aqui, né, ele identificou essas 4 nebulosas, tá bom? Que estão aqui do cruzamento desses pontos de vista. Nada mais médico de família do que isso, não é mesmo? Fazer esse cruzamento do ponto de vista do paciente com o do profissional de saúde. Na primeira nebulosa aqui, a gente vai ter uma situação em que o paciente se sente bem, não tem queixas, se sente saudável e o profissional de saúde concorda. E aí ele vai ser um cenário, né, de prevenção primária, ou seja, né, intervenções antes da doença acontecer. Estamos falando aqui de promoção à saúde, de vacinação. Já no segundo cenário, na segunda nebulosa, a gente vai ter aqui o indivíduo que não se sente doente, mas nós, profissionais de saúde, identificamos algum problema já presente. Ou seja, é aquele paciente que na consulta a gente percebe que está com a pressão mais elevada, que ele veio já com uma glicemia alterada. Estou falando aqui de um cenário de prevenção secundária, de rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento precoce. O que eu tenho que tomar cuidado aqui nesse cenário é evitar falsos negativos, tá bom, gente? Para fazer um diagnóstico correto nestes pacientes, tá bom? No terceiro cenário vai ser esse daqui, em que nós concordamos, o paciente se sente doente, nós percebemos que de fato tem algo errado. E aqui vai ser o nosso cenário de prevenção terciário, em que você vai fazer ações de tratamento e prevenção das complicações. Então vai tratar, né, vai reabilitar, vai fazer cuidados paliativos para o paciente. Até que beleza, nenhuma novidade, né? O legal foi o surgimento, né, desta quarta nebulosa, que são os indivíduos que, por algum motivo, se sentem doentes, acham que precisam passar no sistema de saúde, acham que tem alguma coisa errada, mas do ponto de vista médico, né, de profissional de saúde, não há nenhum motivo ali de adoecimento, nenhum sinal que aponte para esse rumo, tá? Então, estes são os indivíduos que estão em risco de sofrer uma sobremedicalização, de fazer testes necessários e, consequentemente, o tratamento necessário. Ou seja, este é um cenário de prevenção quaternária, onde a gente vai evitar, né, a sobremedicalização e vai tentar proteger o paciente. Aqui a gente tem que evitar o quê? Os falsos positivos, tá bom? A gente tem que tomar muito esse cuidado. E dessa maneira, o Mark Jamuli, ele elencou o conceito da prevenção quaternária como ação feita para identificar um paciente ou população em risco de supermedicalização, para protegê-lo de uma intervenção médica invasiva e sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis. Ou seja, não é negar a medicina, muito pelo contrário, tá bom, gente? A gente cada vez fazer mais uma medicina baseada em evidências, né? Evidências de qualidade que apontem para o maior benefício, né, e o menor malefício possível, para que a gente não cause mais mal do que bem para aquelas pessoas das quais a gente quer cuidar. Tá? Isso daqui, gente, está sendo disseminado ao longo do mundo e algumas iniciativas muito legais já vêm no sentido de garantir a prevenção quaternária para as pessoas. Eu trago aqui um exemplo para vocês que é a Choosing Wisely, tá bom? Iniciativa lá do American Board of Internal Medicine, que é como se fosse a Associação de Clínica Médica lá dos Estados Unidos, que eles tiveram uma sacada muito interessante também, que foi propor para a sociedade de especialidade uma lista de pelo menos 5 ações que elas não devem fazer de forma rotineira. Então isso foi muito bacana porque, né, o pessoal lá da clínica médica, ao invés de falar o que causava mal, ela propôs para as especialidades. Reflitam, né? O que vocês fazem no dia a dia que provavelmente causa mais danos do que benefício para os seus pacientes. E assim as sociedades foram montando as suas listas choosing wise do que não fazer. Geralmente as listas são sempre assim, não faça tal coisa, né? Que é justamente para a gente não ter ações que causam mais dano do que benefício.
Aqui no Brasil, tenho orgulho de dizer que a primeira sociedade a montar uma lista Choosing Wisely foi a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E eu coloco para vocês aqui a nossa primeira lista, tá? Que era 1. Não faça de rotina PSA ou toque retal para rastrear câncer de próstata. Por quê? Porque não está claro que o benefício supera possíveis malefícios. Hoje em dia a gente individualiza essa conduta e conversa com os pacientes. Você que já está fazendo as provas aí do Revalida já deve ter visto uma meia dúzia de questões como essa. 2. Não prescreva inibidor de bomba de prótons continuamente, ou seja, omeprazol, pantoprazol e afins. Quantas vezes nós já vimos no nosso cenário de prática aquela receita que vai sendo renovada, né, eternamente e ninguém suspende essa medicação. 3. Não solicite exames de vitamina D em adultos de baixo risco, ou seja, não tem aí uma evidência que sustente o rastreamento, né, de hipovitaminose D na população de baixo risco. 4. Não solicite exames de sangue anual de rotina, exceto se indicado pelo risco individual. Isso aqui são os nossos check-ups, tá bom, gente? Não dá para fazer um check-up padronizado para todo mundo. Você precisa avaliar o paciente de forma individual e determinar quais são as testagens indicadas para aquela pessoa no seu momento de vida. 5. Não prescreva antibióticos para infecções respiratórias superiores que têm alta probabilidade de ser viral. Então a gente tem as IVAs aí, né, provavelmente virais, que não vão estar indicado o uso de antibióticos, e fazer esses antibióticos vão causar mais mal para aquela pessoa e para a população do que bem. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família não parou por aí, ela fez uma nova lista de recomendações que eu também trago aqui para vocês. Olha lá. Não faça densitometria óssea em pacientes de baixo risco, ou seja, você tem ali uma indicação mais individual para fazer este rastreio. 7. Não faça ultrassom ou testes funcionais de tireoide de rotina em pacientes assintomáticos. Retomando com o exemplo que eu mostrei para vocês. Vocês viram por que a gente não faz isso? Porque causa mais dano do que benefício. 8. Não realize rastreio cardiovascular para pacientes de baixo risco, ou seja, não é para fazer eletrocardiograma em todo mundo como se isso fosse um exame de check-up de rastreio para todos. 9. Evite indicar benzodiazepínicos para pacientes com história de abuso de substâncias psicoativas, incluindo álcool ou em uso de outras substâncias psicoativas. E 10. Não indique exames de imagem para lombalgia antes de 6 semanas, exceto se existirem sinais de alarme. Você que está treinando aí para o Revalida já viu também, inclusive, estação prática disso, né? Que era para você evitar exames desnecessários em paciente aí com uma lombalgia sem sinais de alarme. Ah, Danilson, mas isso aqui é muito médico de família, não tem mais ninguém fazendo isso. Ah, é mesmo? Olha aqui, só no Brasil, quais são as sociedades que já aderiram e têm suas listas feitas. Você consegue checar todas elas, inclusive pelo site da Choosing Wisely, tá bom? Tem um acesso aberto. Fora do Brasil, tem muitas outras sociedades aderindo cada vez mais, porque de fato, né, o dano iatrogênico, ele é um problema sério, a gente precisa refletir de forma muito crítica a isso. Voltando agora para a nossa lógica aqui do Revalida, trago uma questão fresquinha, olha lá, do INEP Revalida 22.2, que tratou dessa temática. Vejam só, mulher de 45 anos, negra, do lar, casada, procurou atendimento na unidade básica de saúde, explicando que há muito tempo não faz um check-up e gostaria de saber se está tudo bem. No momento está assintomática, nega patologias, cirurgias e internações pregressas. Tem histórico de 2 partos vaginais sem complicações, desconhece a história familiar, pois é adotada. Nega tabagismo, etilismo, realiza caminhadas diárias de 30 minutos, refere boas relações familiares e comunitárias. O exame físico evidenciou bom estado geral, índice de massa corpórea de 21, pressão arterial de 125/85 e frequência cardíaca de 64 batimentos. Em relação à situação clínica apresentada, responda aos questionamentos a seguir, né? E aí, como já é clássico das provas do Revalida aí, né, na parte discursiva, ele vai ter aí de 3, 4, às vezes até 5 itens para você responder sobre o caso. Vamos ver cada um deles agora. Veja só. No item A, fiz um resuminho do enunciado, tá bom? E você tem que fazer isso mesmo, vai lá e grifa partes importantes. Então ela tem 45 anos, casada, não tem sintomas, nem problemas de saúde, nunca fez cirurgia, internou nada. Ou seja, ele fez uma paciente bem redondinha do ponto de vista clínico, né, de baixo risco pra gente. Não fuma, não bebe, é fisicamente ativa, não tá com sobrepeso nem obesidade, tá normotensa, tá tudo certinho. Tá joia? Então uma mulher de 45 anos sem nenhum problema de saúde ou outros fatores de risco, quais exames de rastreamento baseados em evidência científica devem ser solicitados à paciente? Ou seja, qual que é o check-up que ela precisa fazer? E aí vem o gabarito oficial, que é isso mesmo, gente. Vai fazer aí
o Papa Nicolau, ou seja, a colpocitologia oncótica, que vai ser o rastreamento para câncer do colo do útero, e os testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite B e C, que é uma questão aqui no Brasil, mas que inclusive a Força Tarefa Americana também recomenda fazer essa testagem de ISTs para a população sexualmente ativa. É isso que está indicado de acordo com a evidência científica atual, tá bom, gente? É só isso mesmo, tá joia? E o INEP cobrou isso de você. E aí ele provoca, porque no dia a dia a gente vê esse tipo de resposta, né? Olha lá, a paciente vem e questiona o seguinte, né? Ó, caso ela solicite algum exame adicional indicado na resposta do item anterior, como que o médico deverá orientá-la quanto à indicação ou contraindicação desses exames? Nossa, doutor, mas vai pedir só isso, né? Não vai nem pedir outros exames de sangue, né? Não vai pedir para mim a mamografia e tudo mais? O que vai ter que responder? Bom, com muito, né, habilidade de comunicação, com muito soft skills, você tem que responder aqui de acordo com os princípios científicos atuais, em sua faixa etária e dentro da história clínica e do exame físico que foi realizado, não existe evidências que outros exames possam trazer benefício. É isso, né, gente? Ou seja, vai trazer mais malefício do que benefício continuar uma nova testagem para ela, tá bom? Aqueles são os indicados de fato. E aí na alternativa C, ele perguntava em qual tipo de prevenção em saúde está baseada a orientação médica abordada na resposta ao item anterior, né? E aí você, com muita classe, depois de uma discussão como essa que a gente fez, vai lá e responde: prevenção quaternária, ou seja, estou tentando prevenir um dano iatrogênico, né, que é decorrente das ações em saúde. Então, gente, questãozinha como essa, você já lê todos os itens, pela última você já saca ali o que era o conceito que ele queria trazer e até te ajudaria a responder os itens A e B, tá bom? Mas aí tá um conceito atual, prevenção quaternária, mostrei para vocês a importância disso, né, e que não é uma negar a medicina, mas é pelo contrário, a gente fazer uma medicina cada vez mais baseada em evidências, tentando maximizar os benefícios para os pacientes e minimizar aí os malefícios. Deixo aqui para vocês minhas referências, algumas sugestões de leitura para vocês verificarem e como eu prometi lá no comecinho, falar um pouquinho aqui de prevenção quinquenária. Gente, conceito bem novo também agora do século XXI. Prevenção quinquenária é a prevenção do dano ao paciente cuidando da saúde do profissional. Ou seja, é a lógica de que um profissional que não esteja com a saúde em dia, que não esteja se sentindo bem em boas condições de trabalho, ele vai cometer mais erros, ele vai cometer mais danos. Então, a gente está falando aqui de saúde do trabalhador em saúde, tá joia? Ou seja, eu tenho que cuidar de quem cuida. Eu tenho que ter os meus profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo aí, né, com uma boa rotina de trabalho, saudáveis, para que assim eles consigam cuidar bem dos seus pacientes. Então, a gente está falando aqui de uma prevenção de burnout, dentre outras coisas, tá legal? Se você quer um vídeo só sobre isso, deixa nos comentários. Se essa aula foi legal, se você curtiu, deixa o joinha, compartilha com colegas que podem aproveitar também e continua seguindo a gente aqui nessa série do Revalida Fácil, Grupo Petkoff. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.